Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abra os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir Tua voz, possamos entender a Tua palavra nesta manhã, que venha ao encontro da necessidade de cada um dos meus irmãos, mas uma necessidade de alma, onde eles têm a raiz ali, de onde precisa vir, Pai, o refrigério da Sua parte, onde pode vir o descanso, onde pode vir a esperança, o socorro. Nós nos apegamos a esta verdade porque sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor diz. Em nome de Jesus, Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. E eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, alguns gestos da minha parte equivocados, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma devocional. Hoje eu quero conversar com vocês sobre duas metáforas de Jeremias, que eu já falei aqui outras vezes, mas hoje eu vou juntar as duas. Eu queria falar sobre as duas juntas. A metáfora que está em Jeremias 17, de 7 a 8, que fala da metáfora da árvore. E depois, se você quiser acompanhar, Jeremias 18, de 1 a 6, que é a metáfora do vaso, né? Na mão do oleiro. Então, aqui em Jeremias 17, de 7 a 8, diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como árvore plantada junto às boas águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. E aí, lá em Jeremias 18, de 1 a 6, fala a palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro. E eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essas duas metáforas falam muito ao meu coração, inclusive já fiz live aí separadas, falei de árvore, falei de vaso separado, mas hoje eu falei, gente, que essas duas metáforas têm uma conexão muito forte, né? Porque são coisas assim que exigem processo, que exige a mão de Deus, porque o barro não se faz sozinho, um vaso não se restaura sozinho. E aí eu queria conversar com vocês sobre essas duas metáforas que Deus falou muito ao meu coração. Pensando na árvore, a árvore passa por todas as estações do ano. Passa pela primavera, passa pelo verão, passa pelo outono. E todas essas estações são de propósito. Você já pensou, já imaginou isso? Que uma árvore, a natureza em si, passa pelas 4 estações do ano e essas estações são de propósito. Às vezes quando você acha assim, quando alguém fala assim, fulano fez de propósito, você imagina que é algo que poderia doer, que poderia magoar, que poderia ferir e a pessoa fez de propósito. Parece que não é uma coisa boa.
Mas quando é da parte do Criador da nossa vida, quando vem da parte do nosso oleiro, todas as estações são de propósito, tem propósito. Então, não é um de propósito desejando o mal, é um de propósito, é um propósito de Deus em cada estação para nos formar, para nos transformar, para nos moldar. Sabe? Na primavera ali, quando a gente começa a vida, tantos sonhos, né? Tanta esperança que a gente tem. Às vezes a pessoa fala assim, ai, quando eu era criança eu tinha tanta esperança, eu acreditava em tanto. Minha filha mesmo, a gente estava conversando esses dias, ela falou assim, mãe, mas eu não percebia isso, essas coisas, quando eu era criança. Ai, aí a gente é adulta, a gente começa a perceber as coisas. E se você ficar preso às descobertas novas da nova estação, e se apavorar e se desesperar, você não entende que o Criador de todas as coisas, o seu Pai, Ele permitiu que essas estações chegassem até você de propósito, porque tem um propósito, o seu sofrimento não é em vão. Vai chegar a primavera, esperança, alegria, vai vir o verão, onde tem fruto, tem colheita, tem alegria, mas vai chegar o outono, as perdas. A árvore perde ali suas folhas, perde ali até a beleza. Quem olha fala que aquela árvore ali não tem mais jeito não, tá seca demais. Aqui, quem mora em Brasília sabe que nós estamos chegando naquela estação onde a cidade fica, na natureza fica feia, né? Assim, graças a Deus que tem os ipês para alegrar o nosso dia, mas a vegetação, tudo fica, a grama fica tudo marrom, tudo seco. Mas tem vida lá. Então, o que Deus manda dizer para você é que talvez você também esteja passando no inverno. O inverno é silencioso. O inverno, você já passou ali pelo outono, que é uma transição, onde tem perdas, onde muita coisa que você acreditava desmoronou, se desconectou de você muita coisa. Você passou por essa transição e entrou no inverno. Engraçado, a gente acha... já passei por isso, aí vem uma coisa e piora. É porque o outono você está passando por uma estação de perdas, uma estação de transição, e aí fala assim, podia melhorar, né? Sofri, podia melhorar agora. Não, mas aí vem o inverno. O inverno é o silêncio. Muitas vezes você acha que Deus não está fazendo, Deus não está te escutando, Deus não está te vendo, está todo mundo rompendo, só você que não está. Mas esse silêncio, Deus não para de trabalhar nesse silêncio, nesse inverno, porque Deus está te formando, Deus está te moldando. Na Bíblia relata pessoas que passaram por invernos longos. José passou ali por um inverno longo, mas onde Deus trabalhou sua maturidade e aprofundou as raízes do entendimento dele para sustentar a glória que Deus ia derramar sobre a vida dele, que não era sobre ele, não era para ele, era para salvar o povo, era para atender a necessidade do povo, do Egito, das nações ali, porque o propósito, as estações são de propósito, porque revela a ação de Deus em nós em todo o tempo. E quando passa o inverno, nós somos o testemunho vivo de que Deus agiu, de que Deus fez, de que Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para que se arrependa, de que Deus é fiel para trabalhar em todo o mal que nos acontece ou bem, porque nós o amamos. Porque nós o buscamos em primeiro lugar, confiamos nele a nossa primavera, o nosso verão. Na primavera e verão a gente sabe que são frutos de algo que recebemos da parte de Deus, que foi plantado em nós no outono, no inverno. Tem colheita, tem bonança, tem dia bom, vai ter o dia que você vai olhar para a sua árvore e vai ver que ela está viva apesar de tudo, porque ela está firmada e plantada junto aos ribeiros de água, que é a presença do Senhor. Sabe, quando Deus chama Jeremias para ir na casa do oleiro, lá em Jeremias 18, de 1 a 6, fala, eu quero te mostrar uma coisa que acontece na casa do oleiro, e eu quero mostrar para você que eu posso fazer com vocês o que o oleiro faz com o barro. Sabe, às vezes nós
Nós olhamos para essa parte do oleiro e acreditamos que Deus vai mudar e trazer tudo novo na nossa vida. Não é? A gente fala, ele vai nos refazer, vai fazer da gente uma outra pessoa. Mas muitas vezes tem países, no Japão, por exemplo, que eles aproveitam a rachadura. Um vaso rachado, ele perde completamente o valor. Mas na mão do oleiro, ele coloca ali ouro, coloca ali pedras preciosas. E aquelas rachaduras que antes tiraram o valor do vaso, se tornam valorosas, de um valor inestimável, incalculável. São rachaduras que têm ouro, são rachaduras que têm valor. E Jesus morreu na cruz do Calvário para colocar em nossas rachaduras, em nossas falhas, um valor. Então, o seu valor não é medido pelo lugar que você veio, da onde você veio, do que te aconteceu. O seu valor tem medidas na cruz do Calvário. Muitas vezes você não vai ser refeito em muitas áreas da sua vida. Vão aparecer as cicatrizes, mas são cicatrizes transformadas, porque Jesus coloca valor nas suas cicatrizes. E ao olhar para as suas cicatrizes, as pessoas vão ter esperança, vai saber que se você foi atingido por aquele valor, a pessoa também vai saber que ela pode ser transformada, ser refeita ou ser colocada nela. A cicatriz está ali, mas Deus vai transformar aquele vaso em um vaso de grande valor. Eu já contei isso aqui, mas faz muito tempo para vocês. Eu tinha muita vergonha de ir no dentista. Eu tinha muita vergonha. Eu já tinha muitos anos que eu não ia no dentista porque eu tinha vergonha. Eu falava, porque assim, vocês estão vendo aqui na frente, todo mundo elogia meu sorriso, meus dentes, mas eu tenho aqui dentro, atrás, os outros dentes nunca foram assim, lá essas coisas. E eu tinha vergonha de ir no dentista, eu tinha muita vergonha. Sabe qual foi o dia que eu tive coragem de voltar ao dentista? Um dia eu fui num dentista levar minha sobrinha e na parede do consultório tinha fotografias de antes e depois. Aí eu olhei e falei, gente, mas eu não tô tão ruim assim. Se esse médico, se esse dentista olhou para essa boca e trouxe uma transformação, eu também não preciso ter vergonha. Esses fotografias que eu tô olhando aqui, tá pior do que eu. E aí eu tive coragem, porque eu tinha vergonha. Eu falava, como é que eu vou mostrar pro dentista meus dentes? Como é que eu vou... Então, aí quando eu vi a foto na parede do dentista e vi que aquele dentista, ele pegou bocas e dentes muito piores do que o meu estava, em piores condições. E é isso que nós nos tornamos luz. As pessoas estão desesperadas, sem esperança. E todas as estações na nossa vida, ela é de propósito. E no inverno é difícil mesmo, não é fácil, porque você passou já pelo outono. O outono, você já achou que lá no outono você já tinha aguentado tudo que você suportava. E de repente você percebeu que era só o outono, lá vem o inverno. Mas nós temos um oleiro. Nós temos um oleiro que é o ribeiro de águas, que mantém a nossa árvore, a nossa vida tem vida. E enquanto tem vida, Deus não está calado, não está sem fazer nada. Ele está trabalhando, ele está moldando, assim como fez com José, trabalhando ali a maturidade dele e aprofundando as raízes para algo muito grande que Deus tinha na vida dele. Elias, ele foi trabalhado, ele foi forjado, onde? Escondido no silêncio, e Deus o arrancou desse lugar de esconderijo. Ana foi embaixo de muita zombaria. Às vezes, talvez aconteceu na sua vida algo que te envergonhou muito. Uma coisa que às vezes as pessoas olhou e falou, mas aconteceu isso com você? Não acredito. E Ana aguentou essa zombaria e ela foi honrada
com um dos principais profetas, foi gerado dentro do ventre dela. E aí, se você for levar agora, fazendo a conexão do oleiro e o vaso, que o oleiro ele aproveita as rachaduras e coloca valor naquelas rachaduras, ou ele quebra de novo e faz e refaz e faz algo novo. Se você for olhar na Bíblia, Moisés, Raabe e Pedro são exemplos de que Deus usou as rachaduras que tinha na vida deles para que a glória de Deus fosse manifestada. Moisés dizia que tinha dificuldade, tinha a língua pesada. Tem muitas interpretações sobre isso, mas ele estava dizendo que ele teria dificuldade para ter autoridade, para fazer o que Deus estava mandando ele fazer, por causa que o que ele tinha tirava a autoridade dele. Moisés também, ele era um assassino, ele tinha matado alguém. Eram rachaduras na vida de Moisés que Deus colocou valor na vida de Moisés, colocou valor nessas rachaduras. Raabe era prostituta e se tornou uma ancestral de Jesus Cristo. Está lá na árvore genealógica. Deus colocou valor nas rachaduras que na vida de Raabe. Pedro, Deus colocou valor na vida dele. Era alguém que as pessoas achavam que ele era desse jeito e pronto. Não, Pedro é assim mesmo. Pedro sempre foi desse jeito. Pedro sempre foi estourado. Ele sempre foi desse jeito. Aí vem Jesus e fala: Simão, no primeiro encontro, as pessoas te acham impulsivo, né? As pessoas te acham... Não dá para confiar no seu temperamento, mas eu te chamo de pedra, de estabilidade. Porque é isso que Pedro se tornou quando foi transformado o entendimento dele pelo Cristo de Nazaré. Então, quero trazer hoje para você, nem toda estação da nossa vida é de fruto, mas toda estação é de propósito. Sabe, o Deus que está presente aqui dentro de nós, ele é o nosso oleiro. Não importa em quantas partes você se quebrou, ele pode te fazer de novo. Ou ele pode transformar, vai aparecer cicatrizes, mas as suas cicatrizes têm um valor tão grande que as pessoas vão olhar e vão ter esperança. Ah, eu também posso. Ah, eu também tenho valor. Ah, se a Lady Mar conseguiu, eu vou conseguir também. Porque olha só as rachaduras dela, Deus colocou valor. Deus coloca valor nas suas rachaduras. O seu valor tem medidas na cruz do Calvário. Eu espero em Jesus ter abençoado a sua vida hoje e dado para você uma nova perspectiva com relação às estações que você está passando ou as rachaduras que você está enfrentando. Não se esqueça. Romanos 8:28. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que às vezes você não sente Deus trabalhando? Porque você ama muito a si mesmo. Você não quer sentir dor, você não quer passar por processos, porque você ama muito a si mesmo, você não quer o sofrimento. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, Ele vai trabalhar em tudo que te acontece para o seu bem. Porque tudo que acontece na sua vida é de propósito e tem um propósito especial para mostrar para você que não tem um fim. O silêncio de Deus não é Deus parado. Mesmo não entendendo, mesmo não vendo o cenário todo, mesmo não enxergando um fim, nós temos um Deus que trabalha no silêncio. O silêncio está aprofundando suas raízes, porque é elas que sustentarão esse amor que você tem por Deus, quando a glória dele for derramada. Você entender que não é sobre você, é tudo sobre ele. E tudo que é derramado sobre você vai atingir o outro, porque esse é o nosso Deus. Ele nunca dá pra gente coisas só pra gente. Sempre vai ter alguém que vai olhar pra nossa vida, ver o valor que Deus colocou e querer esse valor na vida delas. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada, porque quantas rachaduras tem na nossa vida e o Senhor tem todo o poder de colocar ouro, de colocar preciosidade, de colocar um valor
que não recebemos aqui do mundo, mas recebemos direto das tuas mãos, porque o Senhor é o nosso oleiro, é o Senhor quem nos coloca valor. Obrigada por todas as estações, pela primavera, pelo verão, pelo outono, pelo inverno. Obrigada, porque são de propósito, mas também passam, porque são processos. Nenhuma estação é definitiva, ela sempre vai ser transicionada para outra. E nós aguardamos, Pai, com paciência, o Senhor nos dá o sinal para irmos para a próxima estação. Estamos preparados para receber do Senhor também todo o bem que o Senhor tem trabalhado, porque nós te amamos e o Senhor é tudo que nós temos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Se essa live fez sentido para você, compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem nessa manhã. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.